Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição número 7, Missão em favor do meu próximo. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos na Tua presença buscando a Tua bênção mais uma vez. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos. Que ao abrirmos a Tua palavra, o Senhor derrame luz celestial do Espírito Santo para entendermos Tua palavra, Tua mensagem, a Tua missão para a nossa vida, pois é em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. A missão em favor do meu próximo. O verso áureo, a isto ele respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento, e ame ao seu próximo como a si mesmo. Lucas 10, 27. Amor ao próximo, amor a Deus. Esta é a síntese da lei de Deus. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento. Lucas 10, 27. No entanto, nosso amor a Deus se torna superficial se dizemos que o amamos, mas não lhe obedecemos. Pensamos que amamos a Deus, mas como esse amor é demonstrado no dia a dia? Amar a Deus requer compromisso total do coração, da alma, corpo e mente, cada dia. Podemos dizer que amamos a Deus, porém isso requer esforço consciente. Embora amar a Deus seja bom e importante, Ele deseja que também amemos as pessoas, pois nosso amor por elas reflete nosso amor por Ele. Nosso amor pelas pessoas reflete o nosso amor por Deus. E isso acontece de uma forma muito poderosa e real. Em 1 João 4, 20 diz: se alguém disser, amo a Deus, mas odiar ao seu irmão, esse é mentiroso, pois quem não ama ao seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. O apóstolo Paulo também disse em Gálatas 5,14, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame ao seu próximo como a você mesmo. Nesta semana aprenderemos como pôr isso em prática em nossa vida, o amor a Deus e o amor ao próximo. Quem ama, cumpre a lei, porque a lei se resume no amor. Queridos, que Deus derrame este verdadeiro amor no seu coração, no meu coração, para que aprendamos a amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao nosso próximo do modo como nós nos amamos. Suprimos as nossas necessidades? Sim. Então deveremos suprir as necessidades dos nossos semelhantes também. Que o Espírito Santo nos guie e nos oriente nesta missão de amor, em nome de Jesus. Aleluia! Na parte de domingo, a pergunta mais importante. Qual seria a pergunta mais importante da vida? Que farei para herdar a vida eterna? Esta é a pergunta mais importante, que diz respeito a mim e a você, à nossa salvação. Quem somos? Por que estamos aqui? O que acontece quando morremos? Qual é o nosso destino final? Você já fez estas perguntas? Estas são as perguntas mais importantes que os seres mortais, que sabem que são mortais, porque nós temos consciência da nossa mortalidade. Os animais não têm consciência, eles não têm a razão. Queridos, você não pode imaginar uma ostra, uma galinha, um cavalo, ou um cão, uma vaca perguntando quem somos, por que estamos aqui, o que acontece quando morremos. Os animais não raciocinam, mas nós somos seres racionais, com livre-arbítrio. E nós nos perguntamos, quem somos? Para onde vamos? De onde viemos? O que acontece quando morremos?
Lucas relatou que alguém foi até Jesus com a pergunta mais crucial de todas as perguntas. Lucas capítulo 10 e o verso 25. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 10 e o verso 25. Leia comigo. Aqui diz: e eis que se levantou um certo doutor da lei, não era uma pessoa comum, era um doutor da lei, tentando-o, ou seja, ele não estava querendo aprender de Jesus, ele estava tentando Jesus, testando Jesus e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Uma pergunta importante, a mais importante pergunta que você pode se fazer. Queridos, e o verso 26, e ele lhe disse: que está escrito na lei? Como lês? E aqui o verso 27, e respondendo ele, disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Meu querido irmão, que farei para herdar a vida eterna? Esse doutor da lei não se interessava na resposta. Ele não estava querendo a resposta, ele sabia a resposta. Ele estava tentando Jesus, testando Jesus. Há muitas pessoas que fazem perguntas sem querer saber a resposta. Pilatos, por exemplo, Pilatos, quando diante de Jesus, perguntou: que é a verdade? Mas ele não esperou a resposta. Ao fazer esta pergunta, que é a verdade? Deu as costas e foi falar com a multidão, dizendo: não acho nele crime algum, mas não esperou a resposta. Queridos irmãos, por mais sério que fosse o questionamento, a Bíblia afirma que este doutor da lei foi testar Jesus. Alguns fazem questionamentos com ceticismo e incredulidade e podem nem sequer estar interessados nas respostas, mas ainda podem ser alcançados pela misericórdia de Deus. Foi assim que Jesus olhou para o intérprete da lei, mesmo sabendo que as suas intenções não eram genuínas. No entanto, para o intérprete e para o público, essa pergunta era uma abertura que Jesus poderia usar para instigá-los a examinar o próprio coração deles. Mesmo sabendo dos motivos do intérprete, Jesus não o ignorou nem foi desrespeitoso para com ele. Que pergunta poderia ser mais importante do que esta? Que farei para herdar a vida eterna? Não importa quais sejam nossos rituais, religiões, práticas religiosas, por trás de todos eles está esta questão crucial. Em contraste com essa pergunta, o que mais realmente importa para seres cujas vidas são descritas como neblina, é assim que Tiago, capítulo 4, verso 14, descreve a nossa vida efêmera, passageira, neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Pois que outra opção há além da vida eterna, senão a morte eterna? Só existem duas opções: vida eterna em Cristo Jesus, morte eterna sem Jesus. Queridos, vamos abrir a Bíblia agora na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, vamos ver o verso 30 a 32. Você pode ler comigo. Aqui diz: porque estamos nós também a toda hora em perigo? Eu protesto que cada dia morro, gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo se via morrendo cada dia. Aquele que morre cada dia dá indícios de que viverá eternamente. Vou repetir. Aquele que morre cada dia, indícios dá de que viverá eternamente. Você morre cada dia para o eu, para os seus próprios interesses? A morte da nossa natureza carnal e a decisão de alimentar a nossa natureza espiritual, que foi gerada em nós pelo Espírito Santo. Por isso Paulo dizia: eu protesto que cada dia morro, gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Se, como homem, combati em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam?
se não existisse a vida eterna, se não existisse a promessa do céu, queridos, se não existisse a ressurreição, então de que adiantaria todo o trabalho, toda a luta de Paulo, a perseguição, o sofrimento que ele teve, se não existisse o céu, se não existisse a vida eterna? Queridos, graças a Deus existe o céu, existe a vida eterna, uma promessa feita por Deus para você e para mim. Porque se não existisse a vida eterna, o que restaria então? Viver cada dia tendo como foco a vida eterna. Cada dia morro. E aquele que cada dia morre, indícios dá de que morrendo cada dia viverá eternamente. Aleluia. Na parte de segunda-feira, o método e a resposta de Jesus. O objetivo do intérprete da lei era testar Jesus, mas Jesus conhecia as intenções dele. Deus conhece os anseios e os desejos do nosso coração mais do que nós mesmos. E não conhecemos o coração ou as razões dos que nos questionam, não é mesmo? Às vezes, pessoas de outras religiões nos questionam sobre nossa fé. Por exemplo, amigos muçulmanos nos fazem perguntas relacionadas à divindade de Jesus. Eles creem em Jesus Cristo como um profeta, mas os muçulmanos creem que Maomé é um profeta acima de Jesus. Meu querido irmão, eles têm um problema com a divindade de Jesus. No Alcorão diz que o Deus, o Alá, ele não tem filho. Eles não reconhecem Jesus como filho de Deus. Ora, o nosso Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, tem filho. Ele deu seu filho amado para morrer por nós. Essa é a religião pura e verdadeira, aquela revelada na Bíblia. Não no Alcorão, mas na Bíblia. Porque ali Jesus é filho de Deus e é salvador nosso. Os muçulmanos, quando leem o Alcorão, veem lá que Jesus não morreu na cruz. Mas a Bíblia diz que Jesus morreu na cruz. Esta é uma verdade fundamental do cristianismo. Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus subiu ao céu, Jesus vai voltar. Verdades fundamentais bíblicas do cristianismo que contrariam aquilo que o islamismo ensina. Portanto, quando um muçulmano pergunta para você sobre a divindade de Jesus, ele pode estar querendo saber mais sobre Jesus. Onde na Bíblia ele pode perguntar? Onde na Bíblia Jesus diz que ele é Deus? Em vários lugares. João capítulo 8, 58 diz: Jesus, antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus se declarou Deus quando disse em João 8, 58, antes que Abraão existisse, eu sou. E a prova disso é que os judeus pegaram em pedras para apedrejá-lo, porque ele se fez Deus. Queridos, Jesus se proclamou Deus várias vezes. Quando Tomé se ajoelhou na frente de Jesus e disse: Senhor meu e Deus meu, Tomé não foi repreendido porque reconheceu Jesus como Deus. Tomé foi repreendido por Jesus pela incredulidade, porque Jesus disse para Tomé: porque viste, creste, mas bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Jesus se reconheceu, Jesus se proclamou como Deus. Em João capítulo 1, verso 1 diz: no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ora, se alguém me pergunta onde é que a Bíblia diz que Jesus é Deus, tem vários textos da Bíblia. Queridos, o verbo é quem criou todas as coisas, ele é Deus, somente Deus cria as coisas. E aquele que criou todas as coisas é que se tornou carne e habitou entre nós. João 1,14 diz: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Portanto, o verbo que se fez carne, que é Jesus, ele é Deus. E foi ele quem criou todas as coisas, porque sem ele nada do que foi feito se fez. Portanto, quando um muçulmano pergunta para você onde na Bíblia Jesus diz que ele é Deus, você tem vários textos. Quando um muçulmano pergunta para você por que você diz que existe um Deus, quando na realidade vocês creem em 3 seres divinos, a família divina. É isso que nós cremos?
É o que a Bíblia diz da família divina, Pai, Filho e Espírito Santo. Há pessoas que perguntam, pastor, onde é que você vê na Bíblia Pai, Filho e Espírito Santo? A Bíblia está cheia de expressões que falam do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você não precisa explicar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você tem que somente crer. Pai, Filho e Espírito Santo. Como é que eles são? Eu não sei. Deus é Deus. Nós somos seres mortais. Como é que nós queremos entender o infinito, o incomensurável, aquele que é todo-poderoso, onipotente, onisciente? Queridos, nós temos que crer no Pai, Filho e Espírito Santo sem tentar explicar, porque Deus está acima da nossa compreensão, mas Ele se revela na Bíblia como Pai, Filho e Espírito Santo e diz, há um só Deus. Então é uma divindade, não são três naturezas divinas, é uma natureza divina partilhada por aquilo que a Bíblia chama de Pai, Filho e Espírito Santo. Meu querido irmão, embora essas perguntas possam parecer provocativas quando feitas por um muçulmano, mas elas também expressam a necessidade deles de conhecer melhor a Deus. Por quê? No Alcorão, o Deus que eles adoram, o Alá, que não é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, não é o Deus da Bíblia. Esse Alá não se reconhece como pai e diz que não tem filho nenhum. E diz no Alcorão também que Jesus não morreu pelos nossos pecados. Ora, estes exemplos são suficientes para nós entendermos que a Bíblia é a palavra de Deus, não o Alcorão, e que Jesus Cristo é o nosso Salvador, porque é assim que a Bíblia ensina. Meu querido irmão, nós devemos ministrar aos outros da melhor forma que nós pudermos, independentemente das suas mais profundas motivações. Em Lucas 10, 26, abra sua Bíblia, em Lucas capítulo 10 e o verso 26. Leia comigo. Aqui diz, e ele lhe disse, que está escrito na lei? Como lês? Quando Jesus foi questionado, ele direcionou a mente do doutor da lei para a Bíblia. O sola Escritura. O que diz a Bíblia? O que você lê lá? É assim que nós devemos pensar. Essa deve ser a nossa atitude. Dirigir a mente das pessoas para a Bíblia, a palavra de Deus. O que está escrito na lei? Como você entende? Lucas 10, 26. Jesus apontou para um aspecto importante do aprendizado. Em vez de apenas ouvir o que os outros dizem, precisamos ler as Escrituras, a palavra de Deus. As respostas já estão ali na Bíblia. E o Espírito Santo atua em nosso coração para nos impressionar com o que nós precisamos fazer. Deus nos deu a sua palavra, a revelação escrita, a Bíblia. Nela encontramos toda a verdade que precisamos saber a respeito de como devemos viver, como deveremos tratar os outros e como herdar a vida eterna. Professores e ministros têm papel importante, mas no fim devemos ir à Bíblia em busca das verdades que realmente importam. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, verso 105. Este verso não é apenas uma poesia. Este verso revela uma verdade sagrada que aponta para a palavra de Deus e a importância dela para você e para mim. A Bíblia nos ilumina porque ela é lâmpada. A Bíblia nos mostra o caminho, queridos, o caminho que nos leva para o céu. Jesus, a palavra de Deus que se fez carne. Existe a palavra de Deus escrita, que é a Santa Bíblia. Existe a palavra de Deus encarnada, que é Jesus Cristo. E Jesus Cristo sempre direcionou a mente de todos para a palavra escrita. O que isso nos diz sobre a importância da Bíblia e sobre a razão pela qual deveremos rejeitar qualquer raciocínio filosófico ou teológico que diminua nossa confiança na Bíblia? Nós exaltamos a Bíblia acima de todos os outros livros. Nós exaltamos a Bíblia como nossa única regra de fé e prática, como dizia Lutero, sola Escritura, unicamente a Bíblia. O está escrito, ou assim diz o Senhor, deve nortear a nossa vida.
lâmpada para os meus pés é a Bíblia e luz para o meu caminho também é a Bíblia. Que o Espírito Santo ilumine a sua vida, meu querido irmão, através da revelação escrita, a Bíblia. Aleluia! Na parte de terça-feira, para herdar a vida eterna, não basta somente conhecer a teoria da salvação. Ora, aquele doutor da lei que fez a pergunta para Jesus, ele conhecia a resposta. E de que adiantava conhecer a resposta? Satanás, por exemplo, ele conhece todas as respostas. Ele tem todo o conhecimento teórico da verdade, ele entende as profecias. E de que adianta se ele não crê nas profecias, se ele não crê na verdade, se ele não pratica, se ele não vive a verdade? Queridos, não basta somente conhecer as respostas, a teoria da verdade. O intérprete da lei tinha feito a pergunta e ele mesmo deu a resposta. Ame ao Senhor seu Deus de todo o seu coração e ame ao seu próximo como a si mesmo. Lucas 10, 27. Ele sabia a resposta. E qual foi a resposta de Jesus para ele? Você respondeu corretamente. Lucas 10, 28. Jesus prosseguiu desafiando-o a fazer algo a respeito do que ele já sabia, dizendo: faça isto e você viverá. Em outras palavras, você não precisa somente da teoria, do conhecimento teórico, você pratique. Faça isso e você viverá. Satanás não faz isso, ele não pratica a verdade, ele só conhece a verdade. Para a maioria dos crentes, dar as respostas certas sobre a doutrina e fé não é tão difícil. Mas, em vez disso, o desafio está em fazer o que sabem, o que é certo e seguir aquilo em que acreditam. Embora saibam o suficiente para serem salvos, muitos estarão perdidos por não obedecerem à verdade que conhecem. Essa questão é muito séria. Somente saber que deve amar a Deus e ao próximo não é o suficiente. Nós precisamos amar a Deus e amar ao nosso próximo. Satanás sabe todas as coisas, mas não ama a Deus e não ama o próximo. Queridos, conhecer a teoria não nos leva à salvação. Em Tiago, capítulo 2, versos 17 a 22, abra sua Bíblia. Tiago, capítulo 2 e os versos 17 a 22. Leia comigo. Verso 17 a 22. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Você tem o conhecimento teórico da verdade? Muito bem, mas isto não salva ninguém. Você tem que crer, você tem que praticar. Por isso a prática é necessária e é destacada aqui em Tiago 2,17. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. O que é se não tiver as obras? Se você não praticar, se você não obedecer à verdade que você conhece. E o verso 18. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras? Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Como é que alguém poderá mostrar a fé se não for através das obras? A fé sem as obras, ela é morta. Satanás, ele poderia dizer que tem fé, mas é uma fé morta, porque não pratica, não vive, não obedece. Por isso o verso 19 diz: tu crês que há um só Deus, fazes bem, também os demônios o creem e estremecem. Ou seja, esse negócio de crer teoricamente, Satanás também crê teoricamente. Mas o crer que salva não é o teórico, e sim aquele que pratica a verdade, obedece à verdade. Por isso, meu querido irmão, Jesus diz aqui através de Tiago, verso 20: mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Ou seja, Abraão não somente creu em Deus, ele obedeceu, ele pegou o seu filho, fez uma viagem de 3 dias, colocou-o sobre o altar, levantou o cutelo para matá-lo. Ele obedeceu a Deus. Abraão tinha uma experiência de vida com Deus. E o verso 22 diz: bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. A fé é revelada nas obras.
Por isso, quando alguém diz que ama Jesus Cristo, que tem a Jesus Cristo como Salvador, mas não obedece a Jesus, não guarda os seus mandamentos, a Bíblia diz que ele é mentiroso, porque ele está professando uma fé morta, uma fé que não tem obras, que não tem obediência. A fé morta não leva ninguém ao céu. Se amarmos a Deus, leremos sua palavra, oraremos, observaremos seus mandamentos e seremos obedientes à sua voz de todo o nosso coração. Se eu digo que eu amo o próximo, mas não me importo com as pessoas na igreja, ou se ignoro as necessidades dos outros, sendo que posso ajudá-los, de que vale então a minha fé? Uma fé morta. O cristianismo não é apenas um conjunto de crenças distintas. O cristianismo é um estilo de vida recheado de caridade, de boas obras, de misericórdia. Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando de alimento diário, e um de vocês lhes disser, vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Tiago capítulo 2, verso 15 e 16. Quando alguém está necessitado, não basta você dizer, eu vou orar por você. Você tem que colocar a mão no bolso, você tem que ajudar a pessoa. A oração precisa ser acompanhada da prática, da caridade, das boas obras. Quanto você se importa com o bem-estar dos outros? Quanto você se importa com o bem-estar dos outros? Então, para ter a vida eterna, não é somente crer teoricamente, mas é o crer vivendo a verdade, obedecendo a palavra que saiu da boca de Deus. Aleluia! Na parte de quarta-feira, amar os outros como amamos a nós mesmos. Estes são os 2 mandamentos que Jesus Cristo proferiu. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Esses são os 2 grandes mandamentos que resumem os 10 mandamentos da lei de Deus. Os 4 primeiros mandamentos da lei de Deus dizem respeito ao amor a Deus. E os 6 últimos mandamentos da lei de Deus dizem respeito ao amor ao próximo. Esses 10 mandamentos se resumem no amor a Deus, no amor ao próximo. Meu querido irmão, nós não poderemos criar um terceiro mandamento como muitos psicólogos têm criado. Muitos pregadores têm pregado no púlpito que existe um terceiro mandamento, além do amar a Deus sobre todas as coisas, além de amar ao próximo como a si mesmo, existe também o mandamento ame-se a si mesmo. Não, Jesus Cristo não deu esse mandamento ame-se a si mesmo, porque o coração pecaminoso, porque o coração dominado pela natureza pecaminosa que nós temos já desde o nascimento, é um coração que ama a si mesmo. O pecador, o ímpio, o profano, todos eles amam a si mesmos. A pessoa que bebe, que fuma, que usa drogas, é a pessoa que ama a si mesmo. Mas pastor, como? Ele não se ama, ele está destruindo o corpo. Não, ele se ama. Por quê? Porque ele está dando o que o corpo pede. O corpo pede álcool, ele dá cerveja. O corpo pede cigarro e ele dá o cigarro. O corpo dele está pedindo drogas, ele dá droga. Ele está dando tudo o que o corpo pede. Ele ama a si mesmo, mas ele não ama a Deus. Ele não ama ao próximo. Queridos, nós deveremos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. E alguém pergunta, como eu posso amar ao próximo? Desta forma como você se ama. Você não nega nada para si mesmo, então também não negue para o seu próximo. O seu próximo está em necessidade, estenda a mão para ele. Dê para ele a comida, se ele estiver necessitando de comida. Dê para ele roupa, se ele estiver precisando de roupa. São 2 grandes mandamentos, não 3 mandamentos. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22, vamos ver então o verso 37 a 40. Vamos ler juntos, verso 37 a 40.
Aqui diz: e disse-lhe Jesus: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Em outras palavras, estes 2 mandamentos não anulam os 10, eles somente resumem os 10 mandamentos. Há pessoas que dizem: eu guardo os 2 grandes mandamentos, eu não preciso guardar o sábado, eu não preciso guardar os 10 mandamentos, eu guardo os 2 mandamentos que Jesus nos ensinou. Ora, você está dizendo que você não entende nada da Bíblia, porque amar a Deus sobre todas as coisas significa guardar os primeiros 4 mandamentos da lei de Deus. E amar ao próximo como a si mesmo é guardar os 6 últimos mandamentos da lei de Deus. Queridos, de acordo com Mateus 22, 37 a 40, Jesus deixou claro que a expressão diária da verdadeira crença depende desses 2 mandamentos. Nós lemos no livro Parábolas de Jesus, página 21, onde diz: o amor é o princípio básico do governo de Deus no céu e na terra. O amor, Deus é amor. E o princípio básico do governo de Deus no céu e na terra é o amor. Esse deve ser o fundamento do caráter cristão. Unicamente isso pode tornar você e a mim e nos guardar inabaláveis, habilitando-nos a resistir às provas e tentações. É o amor de Deus derramado no nosso coração. Em Gálatas 5,14, abra sua Bíblia. Em Gálatas 5,14. Leia comigo. Gálatas 5,14. Aqui diz: porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Nesta, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E também leia a primeira carta de João, capítulo 4, verso 20 e 21. Primeira carta de João, capítulo 4, e o verso 20 e 21. Se alguém diz: eu amo a Deus e aborrece ao seu irmão, é mentiroso. Ora, meu querido irmão, você e eu não somos mentirosos. Nós amamos a Deus e amamos ao nosso próximo. Nós colocamos nossa mão no bolso para ajudar aqueles que necessitam, para ajudar os desempregados, para ajudar os doentes, para ajudar os sem-tetos. Queridos, o cristianismo prático é o cristianismo do 1º século, onde a igreja, lá diz em Atos capítulo 4, que a igreja se reunia e todos comiam juntos e ninguém tinha necessidade de nada, porque as pessoas vendiam seus bens e colocavam à disposição dos apóstolos para suprir as necessidades dos menos favorecidos. Tudo eles tinham em comum uns com os outros. Aquela igreja cresceu, prosperou, porque todos queriam fazer parte dos membros desta igreja que repartia, uma igreja que repartia, uma igreja que servia, uma igreja que não explorava os seus membros, mas uma igreja que atendia, que alimentava os famintos. Meu querido irmão, uma igreja que cuidava das viúvas e dos órfãos. É essa igreja exemplificada lá em Atos, é a igreja do 1º século que tem que ser restaurada. Hoje, você e eu, nós deveremos viver como membros dessa igreja, a igreja dos apóstolos vivos, a igreja em que todos tinham tudo em comum. Por isso o apóstolo João diz aqui na primeira carta de João, capítulo 4, e o verso 20 e 21, se alguém diz eu amo a Deus e aborrece ao seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. De acordo com Paulo, toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame ao seu próximo como a você mesmo. Gálatas 5,14. Para o apóstolo Paulo, o amor a Deus só pode ser visto na prática quando é exemplificado no modo como tratamos as pessoas. Embora tenha afirmado que o justo viverá por fé, Romanos 1,17, viver pela fé não é algo que fique em oculto, não é algo abstrato, desconhecido ou invisível para os outros. Paulo e João deixaram claro que obras práticas demonstram a realidade da fé que afirmamos ter.
Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, o capítulo do amor, a descrição do amor verdadeiro, Paulo declarou de forma bastante convincente que se alguém afirma ter grande conhecimento de Deus, ou realiza grandes obras, ou tem grande fé, ou mesmo entrega a própria vida, mas não tem amor, o amor que estende a mão para o próximo, então essa pessoa se tornou como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Queridos, o amor verdadeiro é derramado por Deus no seu coração. Quando você está lendo a Bíblia, quando você está louvando a Deus, quando você está orando, você está em comunicação com Deus do céu. Você está em comunicação com o Deus que derrama sobre você o amor dele. E você passa a amar as pessoas. Você não precisa se esforçar para amar. Você precisa se esforçar para estar em comunhão com Deus. Você precisa se esforçar para não sair de casa de manhã sem orar, sem ler a Bíblia, sem ter a comunhão com Deus. Isto exige um profundo e grande esforço da sua parte. E o amor ao próximo? Isto vai brotar naturalmente se você passou o tempo aos pés de Jesus. O amor de Deus, ele é derramado no coração daqueles que estão ajoelhados diante de Deus, que estão lendo a Bíblia, que estão confessando os pecados. O amor de Deus é derramado sobre estes corações, porque Deus é amor. E quando você está em contato, em comunhão íntima com Deus, você passa a receber deste amor, que é a própria essência de Deus. Aleluia! Na parte de quinta-feira, a história atual do bom samaritano. Será que existem bons samaritanos ainda hoje? Ou será que os bons samaritanos estão perdidos por aí, esquecendo-se de cumprir a missão que Deus deu? Queridos, a história que Jesus contou, a história do bom samaritano, resume a filosofia de vida do sacerdote, a filosofia de vida do ladrão e a filosofia de vida do samaritano. Você escolhe qual é a filosofia da sua vida. Abra sua Bíblia e vamos ler então em Lucas capítulo 10. Vamos ver aqui em Lucas capítulo 10 e os versos 30 a 37. Aqui diz: E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, vendo-o, passou de largo. Esta é a filosofia de vida do sacerdote. O que é meu, e eu vou fazer tudo para manter, para conservar isso sendo meu. Ele não quis estender a mão para o pobre homem que foi espancado, assaltado. Aqui diz que o sacerdote, vendo-o, passou de largo. E aqui diz: mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. A filosofia de vida do bom samaritano era diferente da do sacerdote. Qual era a filosofia de vida do bom samaritano? O que é meu também é teu. Eu vou repartir com você. Meu querido irmão, a filosofia de vida do bom samaritano deve ser a filosofia de vida dos cristãos, porque o bom samaritano aqui representa Jesus. E aqui diz o verso 34, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros, e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: cuida dele, e tudo que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Veja, um ato de misericórdia, de caridade muito grande. Ele parou, ele não temeu também ser assaltado, ele parou no caminho, socorreu ao homem que foi espancado e roubado, e mais, colocou na sua cavalgadura, levou até uma hospedagem, ele o colocou na hospedaria, pagou a despesa. Você cuide dele, e aquilo que você gastar a mais, eu pagarei quando eu voltar. Ele tomou todas as providências. Este é Jesus,
o bom samaritano. Aquilo que é meu também é teu, e eu vou repartir com você. Queridos, a filosofia de vida do ladrão é aquela que diz assim: o que é teu também é meu, eu vou tomar de você. Esta não pode ser a filosofia de vida dos cristãos. A filosofia do ladrão é a filosofia mais praticada, mais vivida no mundo, porque está cheio de gente que está tentando tomar o que é teu. Porque o ladrão diz assim: o que é teu é meu, eu vou tomar de você. Mas existem milhões de pessoas que seguem a filosofia de vida do sacerdote e do levita, dizendo: o que é meu, eu farei tudo para conservar o que é meu. Mas o que Jesus está procurando é de bons samaritanos que possam dizer: o que é meu também é teu, eu vou repartir com você. Às vezes, pastores, anciãos e membros da igreja não ajudam quem precisa de auxílio. Algumas vezes, pessoas de outra fé são mais gentis com os outros do que nós mesmos. Para que a nossa fé tenha significado, meu querido irmão, devemos estender a mão e ajudar aos necessitados. Nós precisamos praticar caridade. Os espíritas praticam caridade, pensando em conquistar méritos através das caridades. Mas nós deveremos praticar a caridade não para conquistar méritos, mas como uma expressão do amor de Deus derramado em nossos corações. Jesus concluiu a história do bom samaritano perguntando quem dos três verdadeiramente era o próximo da pessoa que precisou de ajuda. Com isso, a pergunta: quem é o meu próximo? Lucas 10, 29. O doutor da lei perguntou: quem é o meu próximo? Ficou para sempre respondida. Cristo mostrou que o nosso próximo não é simplesmente alguém da nossa igreja, não é simplesmente alguém da nossa família, não tem que ver com distinção de etnia, não tem que haver com cor de pele ou da mesma fé, não tem que haver com distinção de classes. Toda pessoa que precisa do nosso auxílio, todo aquele que está ferido e machucado pelo adversário, todo aquele que é propriedade de Deus, é o nosso próximo. E nós precisamos estender a mão. Meu querido irmão, o mundo está precisando de bons samaritanos. Bons samaritanos. Eu li a poesia de Gabriela Mistral. E nessa poesia, ela foi usada por Deus porque ela escreve desta forma. Presta atenção. Toda a natureza é um desejo de serviço. Serve a nuvem, serve o vento, servem os vales. Onde haja uma árvore para plantar, planta-a tu. Onde haja um erro para emendar, emenda-o tu. Sê aquele que afasta a pedra do caminho. Sê aquele que afasta o ódio dos corações e as dificuldades de um problema. Gabriela Mistral diz: existe a alegria de ser bom e o prazer de ser justo. Existe, sobretudo, a sublime, a imensa alegria de servir. Como seria triste o mundo se tudo já estivesse feito, se não houvesse um roseiral para plantar, uma empresa para iniciar? Que não te atraiam, meu querido amigo, irmão, que não te atraiam somente os trabalhos fáceis. É tão belo fazer uma tarefa que outros recusam fazer. Mas não caias no erro de pensar que só se conquistam méritos com os grandes trabalhos. Há pequenos serviços que são imensos, como adornar a mesa, arrumar as cadeiras, espanar o pó. Aquele ali é o que critica, este aqui é o que destrói. Sê tu o que serve. O serviço não é só de seres inferiores. Deus, que dá o fruto e a luz, é o primeiro a servir. Poder-se-ia chamá-lo assim, o servidor. E ele, que tem os olhos em nossas mãos, nos pergunta todo dia: serviste hoje? A quem? A árvore?
Ao teu amigo? Aos teus familiares? Sê tu o que serve, meu querido irmão. Aquele é o que critica, este aqui é o que destrói. Mas seja você aquele que serve. Porque Jesus disse, eu vim para servir e para dar a minha vida em resgate de muitos. Que Deus derrame o Espírito Santo sobre você, meu querido irmão. Que nós tenhamos a filosofia do bom samaritano. O que é meu também é teu. Eu vou repartir com você. Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, neste momento eu suplico que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos, para que vivamos a filosofia de vida deixada por Jesus Cristo, que disse, eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Espelhando-nos em Jesus Cristo, que possamos dizer, aquilo que é meu também é teu. Meu querido irmão, eu vou repartir com você. Que a nossa vida seja recheada de caridade. Derrama sobre nós, Pai querido, o teu amor. E que possamos, em nome de Jesus, refletir esse amor derramado por Deus sobre nós, cada dia. Refletir esse amor dentro da nossa família, dentro da nossa igreja, mas na rua, no trabalho, aonde formos, que possamos mostrar o amor de Deus derramado em nós. Volte logo, querido Jesus, nos buscar. Em nome de Jesus, nós pedimos e agradecemos. Amém e amém. Deixo com você, meu querido irmão, minha querida irmã, a paz de Jesus. Amém.